Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira edição do nosso videocast Tijolo por Tijolo. Todos os meses, eu e o Wellington Lourenço estaremos aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre os acontecimentos dentro da nossa carteira de fundos imobiliários e também da indústria de fundos imobiliários. Para quem acompanha já o nosso relatório, já sabe que a gente divide a nossa editoria por 3 grandes blocos, né? A parte de construindo para o patrimônio, depois o drywall de recados e, por fim, ali a sessão tijolo por tijolo, onde justamente comentamos sobre os eventos no mercado imobiliário. E, foi uma construção esse videocast, né? Então, a primeira edição, queria te dar as boas-vindas. Obrigado por dividir essa editoria comigo daqui para frente. Obrigado você, Renato. É um prazer aqui a gente estar começando esse videocast que, de fato, a gente vem discutindo essa ideia há um bom tempo. Talvez não foi o melhor mês para a gente começar aqui, porque a história não é a história mais bonita que a gente vai contar, mas, de fato, a gente está muito feliz com esse começo do nosso vídeo. Com certeza. Vocês estão vendo só 2 pessoas aqui, mas isso aqui é um trabalho de uma construção de muita gente envolvida, tá? Então eu quero agradecer a todos que nos ajudaram a fazer com que esse produto de fato se tornasse realidade. Então muito obrigado a todos que contribuíram de alguma forma para que nós pudéssemos estar aqui conversando. E não deixem de nos seguir todos os meses, nós comentaremos bastante sobre o mercado imobiliário. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui vendo conosco gostam desse tema. Mas o El já colocou ali em primeira mão, realmente não foi um mês fácil, né, o mês de abril. Lembrando aqui, o mês de abril para a Ágora é um pouco diferente, né, o mês da nossa carteira de fundos imobiliários começa a partir do 5º dia útil, tá? Então a gente vai do 5º dia útil do mês até o 5º dia útil do mês subsequente, né? Então começa ali no dia 8 de abril, se não me engano, né, 8 de abril e foi agora até dia 8 de maio, né? Então a gente ficou um pouquinho descolado do mês como um todo, mas acho que os drivers foram basicamente os mesmos, né? Acho que é chover numa molhada, né, Well, literalmente. A gente sabe o que aconteceu nos últimos meses e não impactou tão somente os fundos imobiliários, né? Basicamente a indústria de ativos de risco como todos, né? A gente teve abandono de meta fiscal aqui no Brasil. Lá fora, uma deterioração muito grande nas relações geopolíticas, né? Com os conflitos armados no Oriente Médio. E, por fim, talvez o mais importante, não que as outras coisas não tenham sido mais importantes, mas o principal tema foi taxa de juros nos Estados Unidos, né? Sim, e é até curioso esse mês de abril, porque eu comecei o mês com uma quinzena fora, num período de férias, e quando eu voltei para trabalhar nesse mês de abril, a impressão que eu tinha era que tudo tinha mudado, que foi em 15 dias tudo mudou, no curto prazo, talvez no longo prazo nada mudou, mas de fato foi um mês que as notícias não ajudaram, e a gente começou a ver, né, o prêmio de risco aumentando, o investidor, na verdade, fugindo de ativos de risco, não é diferente para fundo imobiliário. Então, acho que você já bem elencou os principais pontos aqui, né? Então, seja o conflito no Oriente Médio, que tem um impacto direto nos mais variados segmentos. Depois, acho que o principal deles, de fato, foi taxa de juros. A gente abordou em variados relatórios, né, e vídeos, e lives, podcasts. Foi o tema, acho que central do mês de abril, e não foi diferente para os fundos imobiliários. Óbvio que quando a gente fala de um ativo que tem menos volatilidade, quando a gente pensa em renda variável, mas ainda assim foi um mês negativo aqui para o IFIX, né, que é o principal aqui, referencial para os fundos imobiliários. Tem um ponto que é super legal, né, deixa eu comentar, porque brincam que o pessoal aqui da Faria Lima, conforme vai trocando o assunto, a gente vai trocando os jalecos de especialistas, né? Esse mês a gente criou o jaleco dos especialistas do IPCA mais 6, né? Todo mundo falava, virou a moda, né? Isso é uma coisa bastante recorrente na história recente do Brasil, né? Os títulos públicos chegarem a uma remuneração próxima de inflação, né? IPCA mais 6%, mas nesse mês se tornou uma realidade quantitativa, né? Mas também, quando você abria qualquer site da internet, todo mundo, o que fazer com o IPCA mais 6? É hora de investir nos títulos do Tesouro, ou comprar crédito privado, ir para renda fixa e abandonar a renda variável. E eu acho que isso aqui é um bom gancho para a gente falar de fundo imobiliário, né? Porque, sim, taxas de juros mais altas ensejam em maior risco e acabam atrapalhando o desempenho dos ativos de risco como um todo. Isso é verdade para fundo imobiliário, é verdade para câmbio, é verdade para ação, enfim. Dá um nome aqui que eu vou falar que é arriscado também com juros mais altos. Até o mercado imobiliário físico, né? A gente às vezes acaba esquecendo, mas também penaliza bastante o mercado imobiliário físico. Mas um ponto que muita gente acaba não falando, né? Que quando a gente olha para o IFIX atualmente, e inclusive isso que eu vou falar tá no slide, tá no relatório desse mês, a gente até trouxe na forma de slide para vocês, tá, pessoal? A remuneração média do IFIX, né? Então, quando a gente olha todos os setores que lá estão compondo, né? Então, desde
lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings, fundos de papel, existe um prêmio, né, em relação ao tesouro, o tesouro direto, né, o tesouro IPCA. Então, mesmo com o tesouro pagando IPCA mais 6, os fundos imobiliários estão pagando mais, né? Então, assim, tem um prêmio ali. Então, esse prêmio, na nossa opinião, é mais do que o suficiente para compensar a nossa visão positiva ainda para a indústria, né? A gente ainda segue entendendo que faz parte de um portfólio bem equilibrado você ter essa exposição imobiliária. Vão ser todos os meses flores? Obviamente não, a gente está falando de renda fixa, renda variável, né? Vai ter dia que você vai sofrer oscilação das cotas, né? Você vai ver o seu patrimônio diminuir, mas você vai ver o seu patrimônio aumentar. Não é renda fixa. Mas quando a gente analisa alguns fatores, tanto do ponto de vista macro, né? E principalmente essa questão do dividendo, e do ponto de vista micro, acho que abre o espaço para a gente comentar sobre a nossa carteira em específico, é mais do que o suficiente para compensar para aquele perfil. Obviamente não tão ultra conservador, né? Aquela pessoa que não pode ver o patrimônio dela oscilar 1 centavo negativo, mas para quem já tem um perfil um pouquinho mais aderente a risco, acho que esses fatores aqui são condições muito interessantes para continuar investindo sim em fundo imobiliário. Inclusive, na nossa opinião, os preços ainda continuam bastante atraentes. Sim, Renato. E até voltando nesse tema de spread sobre a NTNB, acho que tem um conceito técnico aqui que é interessante a gente salientar, que quando a gente faz o processo de valuation, né, de chegar ali a um preço justo para a cota de um fundo imobiliário, a gente considera muito essa NTNB, né? Quando a gente olha para a taxa de desconto, a gente olha para essa NTNB, principalmente os mais 10 longos, anos, né? né? As curvas mais longas. E, embora não seja talhado na pedra, não é uma regra, né, de bolso, a gente costuma considerar ali pelo menos um prêmio de 2%, desculpa, 2 pontos percentuais acima da NTNB, quando a gente está falando de assumir um risco ali para fundo imobiliário. Se a gente pegar o IFIX, por exemplo, para ser a média, né? Tem casos mais discrepantes, mas pegar o IFIX, por exemplo, a gente está falando de mais de 4 pontos percentuais acima da NTNB. Então, Tem prêmio, tem bastante prêmio. Tá bem e gordo. você tem ainda um dividend yield ali, que é geralmente o principal chamariz ali para o investidor pessoa física, acima ou próximo, ele rodando a 10%. A gente pode entrar naquela discussão quando se compara dividend yield com taxa de juros, não é o melhor dos cenários na nossa opinião, mas a gente está falando de um dividend yield de 2 dígitos, isento de imposto de renda. Então acho que a gente acaba sempre voltando para aquela máxima de diversificação. Cuidado com o olhar binário, agora é renda variável, agora é renda fixa, agora é TNB mais 6. Acho que cabe na carteira olhar para fundo imobiliário também por conta ainda dessa questão de preço, de valuation e essa diferença que ainda continua sendo favorável aqui quando a gente compara com a NTNB. Exato, é natural do jogo. O mercado se adapta, os discursos se adaptam, mas a gente pode deixar de ver o lado quantitativo. Eu acho que muito legal o que você trouxe aqui, porque talvez não seja todo mundo que saiba isso, né? Que a gente coloca esse prêmiozinho no nosso valuation, né? Então a gente já tem essa preocupação de entregar um pouco mais do que a rentabilidade do tesouro direto, né? Pra justamente justificar uma parcela de risco adicional, né? Você tem prêmio de liquidez, tem outros fatores aqui que são muito importantes na análise de fundo imobiliário. Mas sem mais delongas, né? Vamos falar. O mês foi negativo. Então, já colocando aqui em perspectiva, entre a última publicação do nosso relatório e o relatório atual, o IFIX caiu 0,70%. 0,70%. A nossa carteira basicamente acompanha o mesmo desempenho. Teve uma queda de 0,8%. No acumulado do ano, o IFIX acumula 2,14% de alta. A nossa carteira, a gente está em formação, né? É a nossa quarta carteira recomendada, né? Então a gente está construindo ainda literalmente o nosso patrimônio, o nosso portfólio. A gente ainda está um pouco atrás, está com 1,31%, mas é importante ressaltar que em ambos os casos, o mercado e a nossa carteira está atrás do CDI, porque o CDI é um corredor muito rápido aqui no Brasil, né? Você tem, é bastante difícil alcançar ele, principalmente à luz do que tem saído de notícias, né? Tanto seja no campo fiscal, seja no campo corporativo, que acaba afugentando um pouco dos investidores. Então, na tela aqui vocês vão ver a performance acumulada das nossas carteiras recomendadas, né, desde o advento dela. Lembrando que a gente publica a nossa carteira, o nosso relatório de fundos imobiliários há muitos anos, né, mas carteira efetiva a gente começou a publicar a partir de janeiro, né, então retrospecto, em janeiro a gente ficou, em janeiro, fevereiro e março, basicamente a gente acompanhou a alta do IFIX e no mês de abril, né, a última edição, a gente acompanhou a queda do IFIX e no momento que nós gravamos esse videocast, né, eu tenho que me adaptar entre podcast e videocast, é uma novidade, tá, pessoal, para mim e para todos vocês. No momento que a gente está gravando, a nossa carteira está também acompanhando o desempenho
esses primeiros dias de maio também têm sido mais negativos para o mercado de fundos imobiliários como um todo, em função das mudanças que nós tivemos, né? Então, depois da publicação do relatório, o Copom desacelerou o ritmo, né? Cortou 0,25, em vez de cortar meio ponto percentual, sugeriu que talvez esteja mais próximo de um fim de um ciclo de aperto monetário. Tivemos as infelizes tragédias, né, acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, que isso impõe preocupações dos dois lados, né? Obviamente do lado humano mais importante deles, mas isso vai vir acompanhado de alguns fatores, né, que são preocupantes do ponto de vista mercadológico, né? Primeiro, a inflação, né? A gente pode esquecer que a região é uma grande produtora de bens agrícolas. E segundo, que o governo, né, naturalmente no papel dele que precisa nessa hora, vai ajudar, né? E as primeiras contas iniciais, né, dão um valor próximo de 12 a 15 bilhões de reais. Isso fora da meta fiscal, né? Como está em calamidade pública, não entra na meta fiscal. Então isso vai impactar o resultado fiscal do país e, em consequência disso, o mercado vai exigir mais prêmios. Ou seja, as taxas de juros futuras sobem mais um pouco. Então, isso é, naturalmente, um pouco mais negativo para a indústria imobiliária. Então, vamos acompanhar o desenrolar das coisas, né? A gente ainda tem alguns fatores na manga do mercado aqui que podem contribuir positivamente. Eu acho que o mais importante deles é no segundo semestre um eventual corte de juros nos Estados Unidos. Mas de macro, acho que já falou bastante, né? Eu queria só fazer um adendo, Claro. Renato, nessa questão de Rio Grande do Sul, porque assim, naturalmente surgem algumas dúvidas, até já entrando meio no micro aqui, né? De teses que a gente tem nas nossas coberturas sobre fundos que têm empreendimento na região. Acho que a tônica é o que a gente tem falado nas demais né, comunicações, que ainda é muito prematuro você tomar qualquer avaliação. Se você tentar achar alguém se beneficia então dessa história, acho que ainda é muito crítico. Óbvio que são questões pontuais, mas a gente tem salientado que a gente olha sempre para a diversificação. Teve shopping que fechou, depois já retomou, mas são movimentos muito pontuais, porque a gente não tem nada concentrado na região. Então é só mesmo trazendo esse disclaimer de maneira micro. Mas vamos lá. Bom ponto. Vamos falar um pouco ainda sobre o desempenho da carteira. Quem penalizou e quem ajudou aqui a minimizar essa queda, que foi um mês aqui que o setor logístico, que geralmente é o mais resiliente aqui, né, dentro da indústria. A gente costuma falar que o setor logístico tem essa característica. Para este mês de abril, o VILG11 foi quem mais penalizou nossa carteira, né? Ele caiu 0,44% nesse intervalo. No relativo, né? Exatamente. E aí, consequentemente, ele foi o maior peso aqui nessa composição, nessa queda que você falou de 0,8%. 0,44% veio dessa queda do VILG. E acho que é bastante compreensível, né? Porque, afinal de contas, né, quando a gente olha a composição do fundo, além dos galpões logísticos, ele tem um fator adicional, que é dívida, né? Para construir os galpões, ele assumiu dívidas. Então, essa dívida também acompanha a taxa de juros mais alta. E aí, o mercado penaliza que a geração de caixa futura dele tende a ser menor, porque ele vai pagar mais serviço de dívida, né? Entrando no tecnês aqui, né? O serviço da dívida fica mais alto, o serviço da dívida fica mais alto, o fluxo de caixa para o acionista fica menor. Ou seja, dividendos menores em função do endividamento alto. Então, é bastante compreensível. Mas, na média, né, os fundos que caíram foi justamente os fundos de tijolos, né? A gente viu ali, de novo, papel se destacando, mas, mesmo papéis, né, a gente viu ali um desempenho bastante fraco da indústria como um todo, né? Perto do 0-0. E acho que até chama atenção, queria, né, mostrar essa diferença em definição mesmo, porque a gente tem aqui 3 ativos que tem lajes corporativas e logística no portfólio, se a gente combinar aqui. Então, quem mais penalizou foi o VILG, que tem logística, mas quem mais acrescentou foi o KNRI, que também tem logística. Ao passo que RCRB11, o próprio KNRI, que também tem lajes, e o PVBI, você fica ali meio que no 0-0. O PVBI caindo adicionando 0,19 negativo, o RCRB11 adicionando praticamente 0,03, praticamente de lado, e o KNRI, como eu falei, ele ficou do lado oposto, positivo, subindo 0,11% aqui, e adicionando ele, que é laje e escritório. Então, desculpa, laje e galpão. Então, acho que você mostra aqui, né, de fato, o quanto ficou meio muito próximo de um 0-0 aqui, se a gente olhar para esse segmento em si. De fato, o destaque fica mesmo para que quem penalizou foi tijolo e papel um pouco mais beneficiado. Exato. Isso é o que nos leva à última parte aqui da prestação de contas. Então, todos os meses
nosso videocast, a ideia é que façamos dessa forma, né? Então, primeiro a gente presta as contas do que e como está a carteira, e aí depois a gente faz uma parte comentando um pouco sobre um estudo imobiliário que a gente sempre apresenta na sessão tijolo por tijolo no nosso relatório. Inclusive, se vocês acharem que é bacana dessa forma, deixa o feedback, deixa os seus comentários. A gente está querendo construir esse patrimônio, essa editoria junto com vocês. Então fiquem à vontade para mandar as suas sugestões. Mas nesse mês a gente fez algumas mudanças bem pontuais, né, Well? De novo, a gente entende que o core da carteira, né, a parte tática da carteira, a parte estratégica, aliás, da carteira tá bastante condizente com a realidade. O tático a gente vai tentar ainda ficar mudando ajustando algumas arestas ali, porque é normal no início de portfólio a gente assumir algumas trajetórias distintas. Mas a parte estratégica da carteira, parece, os pesos, né, em cada um dos setores, parece bastante alinhado. O que nós fizemos, né, de relevante aqui, de cobertura, nós retiramos o VILG, né, justamente por conta dessas preocupações do mercado com o endividamento deles. É uma preocupação da qual nós não partilhamos internamente, tá, pessoal? A gente acha que o nível de endividamento do fundo não é tão elevado, a gente está falando alguma coisa perto de 15% a 18%, dependendo das oscilações das taxas de juros, né? Não é algo tão preocupante, mas o mercado penaliza. E, né, em função disso, a gente coloca o HGLG, né, um fundo de logística, também do setor, então a gente não sai do setor, a gente continua no setor, que tem um nível de endividamento mais baixo, um pouquinho mais baixo, perto de 10%, e tem outro atributo, né, que está concentrado principalmente no estado de São Paulo. E mais a seguir vocês vão entender o porquê que a gente prefere estar em São Paulo agora, justamente por conta do estudo que a gente acompanhou nesse mês. Mas a gente teve mudança também em shopping centers, né? Sim, e aí a gente também trouxe nomes com nome com menos alavancagem. E aqui eu queria fazer uma observação, Renato, sobre alavancagem, porque é curioso as conversas que a gente tem tido com os gestores, porque a própria indústria está tentando entender qual é o cenário ótimo aqui de alavancagem dessa As discussões indústria. que a gente tem com o gestor, né? O gestor não sabe se é 10, se é 20, se é 30. Que é totalmente diferente das discussões que a gente tem, por exemplo, de ações. Em ações, você tem empresas muito mais alavancadas e o investidor não olha tão rigidamente a esse indicador como tem sido para os fundos imobiliários. Parece que o 20 se aproximou de 20%, ali é o limite que o investidor está assumindo em termos de exposição de endividamento. Para os shoppings, a gente também decidiu fazer alguns ajustes. Tiramos ali o HSML, porque tem uma alavancagem um pouco maior, mas também nada preocupante. Acho que o mesmo discurso que você fez vale aqui pro HSI Malls. Também tiramos o MOL 11, que a gente tinha ele como uma das nossas preferências há muito tempo, mas este mês em específico a gente fez algumas revisões de estimativas em alguns shoppings. Destaco aqui pro HGBS e o XPML, que além de algumas ofertas públicas que eles fizeram recentemente, fizeram várias aquisições, compraram vários novos empreendimentos, e no caso do HGBS, a gente ajustou o nosso modelo e passou a ser a nossa preferência. Numa combinação, então, de uma alavancagem menor, ele vem de dados operacionais bastante saudáveis, e não é de agora, né, uma tendência bastante positiva. Neste momento, e acho que, embora é um pouco contraditório, quando a gente pensa que nessa questão de falar assim, é importante você ter diversificação por conta da questão do Rio Grande do Sul, mas pensando num cenário aqui de alguma concentração regional, a gente prefere uma concentração das proximidades de São Paulo. O HGBS, ele é, dentro da nossa cobertura, o fundo de shoppings que tem a maior exposição à região do estado de São Paulo, não somente à cidade, mas ao estado de São Paulo, e hoje tem um valuation, na nossa opinião, que é bastante atraente. Então, nessa combinação de elementos, a gente trouxe o HGBS para compor a parte de shoppings junto do VISC 11. Então, hoje, shoppings estão equilibrados com o VISC e o HGBS, que agora é uma das nossas preferências aqui para o shopping. Bacana, eu acho super curioso, né, quando a gente traz essas negociações que estão acontecendo na economia real, né? Às vezes a gente fica muito ligado ali nas telas, né, home broker, broadcast, Bloomberg, vendo o que está acontecendo e esquece que tem um mundo real, né? Atrás das telas existe um mercado imobiliário e está aquecido. Tá aquecido, né? Em alguns segmentos específicos, né? Shopping tá muito aquecido, logística tá muito aquecido. As lajes corporativas, algumas regiões estão aquecidas, então acho que esse aqui é um ponto muito interessante da gente acompanhar, né? E essa parte do endividamento, né? Eu acho que isso aqui é uma evolução da indústria como um todo, né? Em finanças, a gente tem várias ferramentas para identificar o ponto ideal de caixa e alavancagem, né? Tem o Modigliani Miller, enfim, tem vários tipos de teoremas para chegar no ponto ideal de caixa. O que a gente percebe é que, na média, os investidores eles são muito afoitos à dívida.
Em geral, a percepção é que as pessoas assimilam dívida como uma coisa ruim, quando na verdade Pejorativo. não é necessariamente uma coisa ruim. É uma forma de você crescer seu patrimônio sem diluir o cotista, né? Na verdade, você deveria até priorizar, às vezes, muitas vezes, né? Depender do custo da dívida, você deveria priorizar que o fundo tomasse dívida do que necessariamente emitisse mais ação, porque você está sendo diluído, né? No final do dia. Quando ele emitir dívida, na verdade, o seu patrimônio permanece inalterado. Mas isso aqui eu acho que é uma evolução natural. O mercado, no começo, tinha zero de endividamento, né? Não era permitido. E agora, até pela acho que a criatividade dos gestores brasileiros, isso já é uma possibilidade, então isso vai evoluindo. E por que eu quero colocando esses pontos? Eu não quero ser professoral, não quero falar de finanças corporativas nem nada, mas é que às vezes existe um preconceito que acaba deixando a gente um pouco míope em relação a algumas oportunidades, né? E acho que talvez a principal delas seja relacionada justamente à logística, por exemplo, né? Se eu perguntar para vocês, você investiria em Magazine Luiza hoje? Você investiria em Casas Bahia hoje? Você investiria em ações do varejo? Muito provavelmente uma parte significativa dos investidores falaria que não. E a gente percebe isso até pelo desempenho dessas ações, né? Elas acumulam quedas muito fortes ao longo desses 4, 5 meses do ano. Propriamente os resultados nesse primeiro trimestre não Exato, foram de ruins, encher os né? olhos. Foram ruins. Só que tem um outro ponto, né? Elas querem crescer e elas precisam continuar mantendo o seu market share e tem uma competição ferrenha, né, com os players asiáticos, né? Pelo 6º mês consecutivo, por exemplo, a Shopee foi a maior absorvedora de áreas logísticas no Brasil, né? Então, tá aquecido esse mercado de logística. Então, embora o resultado dessas companhias não estejam uma maravilha, elas continuam com as suas operações normais e demandando áreas, principalmente áreas logísticas. É aquela velha máxima, né? Enquanto alguns estão chorando, principalmente os donos dessas empresas, alguém está vendendo lenço para eles, né? E os operadores logísticos são os vendedores de lenços nesse mercado, né? A gente tem visto aqui uma grande resiliência do setor logístico. É o motivo pelo qual a gente comenta sempre com vocês que dentro de uma composição de tijolos é a renda, né? Hoje, inclusive, a gente vai começar em algum momento, né, no segundo semestre, enfim, em algum momento, aumentar a exposição a tijolos e galpões logísticos, mas por enquanto a renda fixa ainda é maior, mas essa inflexão ela vai acontecer em algum momento. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades, que tem muito fundo que, na nossa opinião, está negociando abaixo do seu valor justo, e é que acho que justo cria oportunidade, né? E a gente compartilhou justamente esse estudo no nosso segmento tijolo por tijolo dentro do relatório, né? Então, relembrando, né? São 3 grandes blocos dentro do relatório: construindo patrimônio, que é basicamente a nossa prestação de contas; drywall de recados, onde a gente coloca o que aconteceu, né? Fato relevante, essencialmente, dos fundos ao longo do último mês; e tijolo por tijolo, que é onde a gente compartilha estudos sobre o mercado. É aqui que, por exemplo, gestores podem participar, nos eventuais videocasts futuros a gente vai trazer convidados justamente para comentar essa sessão de tijolo por tijolo. Acho que é a parte que a gente traz novidades, né? E sai um pouco do óbvio aqui, né? E esse mês a gente comentou justamente sobre uma pesquisa da Cushman & Wakefield sobre o segmento logístico, né, Well? Exato, Renato. E acho que tem um ponto interessante nessa pesquisa, que é curioso também a gente olhar para galpão, e a gente tem falado muito disso em shoppings, em lajes, que é a questão de escassez de espaços, né? A gente tem notado que o noticiário ele não para em termos de negociação. Então, recentemente vimos alguns negócios acontecendo nesse mercado de galpão, mas isso tem um limite. Se a gente fazer aqui um comparativo com lajes, por exemplo, para você fazer um empreendimento grande, um AAA, obviamente que você precisa de espaço, mas um espaço relativamente menor do que um galpão, né? Aqui é uma diferença física. Um é uma obra em pé, vertical, outra horizontal. Então, isso faz totalmente faz uma diferença tremenda pensando para a obra. E aí, nesse sentido, a pesquisa ela tenta entender como que os desenvolvedores estão olhando para a indústria, pensando, né, em expansão em meio a esse cenário, num cenário no qual tem acontecido negociação, mas, de novo, tem um limite, porque os espaços estão ficando cada vez mais escassos, os preços estão ficando cada vez mais caros para os espaços que tem. Destaque para a região de Guarulhos, que teve alguns negócios recentemente, mas o fato é que, assim como outras regiões, outros segmentos, chama atenção o fator de tempo para aprovação, que era algo que talvez seja um mito aqui para a logística. A gente costuma falar, né, que ele é muito mais rápido que os outros segmentos. De fato é muito mais rápido.
mas também não é tão mais rápido. Se comparar com o shopping que pode levar 10 anos para ficar pronto, um galpão é mais rápido. Mas ainda assim, tem sido uma preocupação para o setor quando a gente está falando do desenvolvedor, quem está tomando o risco em expandir, em crescer dentro do segmento. E aí tem um ponto super interessante, né? Por exemplo, no primeiro trimestre do ano, foram absorvidas 151 metros quadrados de novas áreas. 58% delas foi em São Paulo. 58%. Então, isso mostra porque que é interessante estarmos localizados em São Paulo quando a gente dá prioridade ao HGLG em detrimento do VILG, por exemplo, né? E acho que talvez o dado mais importante de todos eles não é essa absorção. Existe um evento no mercado, um fenômeno no mercado que chama pré-locação. O que é? Você passa na frente de uma obra e você vê, poxa, eu quero estar lá. Não está pronto, mas eu quero estar naquele galpão. Então eu faço uma pré-locação. A gente teve 32% do estoque entregue agora em São Paulo. 32%. É uma cifra, na minha opinião, bastante considerável. 32% delas foi entregue já alugado. Não é um build to suit, mas você já constrói Exato. alugado. É o melhor para o incorporador, né? Porque ele não tem aquela demanda de fazer um build to suit, né? Fazer o logo da empresa ou fazer uma área específica para a companhia, mas já sai locado. No Brasil como um todo, pessoal, 36% do que está sendo entregue já está locado. Isso mostra que é um setor bastante resiliente mesmo. Não é a prova de crises, obviamente não é a prova de crises, mas esses dados de mercado, né, e isso aqui, vocês estão vendo que a gente está com o relatório na mão, até para usar como guia, a gente compartilhou tudo com vocês, então fica aqui um convite que esse videocast é um adendo do relatório físico, né? Então, a gente colocou aqui algumas informações importantes, e isso está levando o preço do aluguel aos poucos para níveis mais altos, né? A gente está vendo aqui um preço médio aqui aumentando, né, em diversas cidades, né, principalmente Guarulhos. Então, isso aqui, na nossa opinião, é mais do que suficiente para nos manter otimistas com o setor de logística, pelo menos nos próximos meses. Mas, justamente, quando você começa a ficar muito otimista, né, você tem que compensar os riscos, né? E aí acho que entra alguns fatores que nos foram apresentados, né? Então, a Cushman & Wakefield mostrou esse cenário bastante benigno, né? Mas ao longo desse mês, né, alguns eventos do mercado imobiliário, com gestores, com players, né, que constroem, desenvolvedores, eles apontaram alguns riscos, né, para esse crescimento acelerado dessa indústria, né? E eu acho que o primeiro deles é justamente esse que você colocou, né? O período de aprovação. Isso aumentou consideravelmente. Mas tem a questão do custo de obra, né? Então, o custo de obra é mais alto. Veio até à frente, tá? Na pesquisa ele fica à frente do tempo de aprovação. O custo de construção, inclusive, foi um tema que a gente abordou recentemente no último relatório. Falamos sobre produtividade na construção civil e esse tem sido uma preocupação. Mas é que vale relembrar os últimos relatórios. Mas só fazendo um spoiler rápido aqui para quem não acompanhou, acho que um ponto chave aqui talvez é acompanhar o crescimento da própria mão de obra e como expandir aqui para novas tecnologias. É um setor que cresce pouco em termos de tecnologia quando a gente compara com outras indústrias, continua sendo a principal preocupação do desenvolvedor. Aí sim, seguido da aprovação de novos projetos, baixo crescimento dos preços de locação, como você comentou. Se a gente olhar o histórico de galpão logístico, é quase flat, é estável o aluguel. Isso tem uma característica de vacância, também costuma ser muito, muito estável, e isso dá uma margem de manobra muito pequena para quem tem um empreendimento para alugar. De fato, continua sendo uma preocupação, além numa menor parcela, que é uma preocupação de uma possível mudança aqui em termos tributários. E você desincentiva, né, eu construir. Por que eu vou incorrer todo um risco de construção, todo risco legal, risco jurídico, risco trabalhista, enfim? Por que eu vou incorrer em todos esses riscos se o aluguel não está subindo, né? Então, isso aqui é um fator adicional para diminuir a oferta, né? Então, tem alguns fatores que são importantes. A gente até comentou em edições passadas, né, sobre uma concorrência, né, para o setor logístico, usando os galpões, mas concorrência, que seria, por exemplo, os mainframes, né, para você colocar, tá todo mundo falando de inteligência artificial, né? Não é um setor que costuma ter muita inteligência artificial, mas você colocar os data centers, né, toda essa parte de computadores, né, para permitir que as empresas tenham toda essa um avanço computacional gigante, você precisa de espaço. Você precisa de espaço, um espaço muito bem construído, muito bem localizado, com certeza de que vai ter energia elétrica, que não vai ter terremoto, que não vai ter nada dessas coisas. Então, a gente entende que no futuro, não necessariamente em uma questão de 1 ano, 2 anos, mas no futuro, os data centers eles vão começar a competir com players logísticos, né? Eu até ia te comentar sobre esse tema, que aí vale um convite para acessar
uma live que eu gravei recentemente com o gestor do HGLG. Que legal. O pessoal do time de gestão veio aqui conversar com a gente e eu fiz esse questionamento para eles, né? Em termos de o quanto isso concorre, se é uma frente de crescimento, e a gente colocou ele agora na carteira do fundo, né? E na percepção deles, por enquanto não é um tema para se preocupar. Até porque, se a gente faz aqui uma comparação com o galpão, porque o mais próximo possível que a gente chega é um galpão refrigerado, né, que tem um investimento pesado ali e estrutural para poder atender às necessidades. Data center ainda é mais complexo em termos de investimento em infraestrutura, mas a indústria está em transformação. Então, neste momento, talvez para alguns gestores não é preocupação, talvez para outros possa ser, mas o fato é que a gente tem ainda possibilidades de crescimento que vão além do que a gente está acostumado aqui, pro puramente aquele peso mínimo que você tem que respeitar para colocar pilhas de caixas, enfim, você tem outras alternativas de expansão, como o próprio galpão refrigerado e data center podendo ser aí uma possibilidade futura. É uma conversa sem fim, né? O investidor fundamentalista é isso. A gente começa vira até devaneio, né? A gente começa a conversar das coisas que podem acontecer. Acho que uma delas é justamente essa questão do data center. Outra que é um risco mais mapeável, que é a questão da reforma tributária, né? Porque, em tese, né, a reforma tributária ela quer acabar com a guerra fiscal, né? Então, os impostos, né? O benefício fiscal acabaria, né? Então, não faz sentido eu instalar um CD numa cidade que não cobre ISS, porque vai acabar o ISS. Ou mandar para um estado que o ICMS é menor, também não vai acabar isso, né? Então, tudo isso também é uma fonte de preocupação. Mas, ainda assim, o fator mais importante no curto prazo é os aluguéis não estão subindo, o custo de construção está aumentando e o custo de reposição fica mais caro. Então, existe um desinteresse em aumentar infinitamente essas áreas no curto prazo. Menos áreas com demanda crescente, invariavelmente vai crescer o preço. Então, minha percepção é que esse crescimento do setor, ele só vai vir depois que o dinheiro entrar no meu bolso, entrar no seu bolso, entrar no bolso do El, entrar no bolso dos gestores. Né? Quando, de fato, os fundos começarem a receitar mais aluguéis, crescerem aluguéis, aí, de fato, a gente vai ver uma segunda rodada, uma terceira rodada de novas emissões, de construções, né? Mais importante do que emissões, construções. Então, acho que é algo importante da gente acompanhar. Mas o setor do logístico, por enquanto, para nós, continua sendo uma excelente opção de renda, né, Ué? Exatamente. Detalhe, opção de renda. Na nossa carteira não a gente não destaca como ganho de capital, ela é como uma composição aqui nessa transição para mais tijolo e menos papel, fazer esse equilíbrio, né? O papel ele continua sendo nesse momento talvez o principal fator aqui gerador de renda, trazendo o logística para compor essa renda, e ganho de capital a gente continua destacando ali lajes corporativas e os shoppings. Isso aí. E, pessoal, o que vocês acharam dessa conversa? Se vocês gostaram do conteúdo, compartilhe com seus amigos, deixa o like aqui pra gente, pode deixar os seus feedbacks. É uma construção, literalmente aqui, até pleonasmo quase, né? Construção do imobiliário, né? Mas acho que é uma coisa aqui que eu tinha muita vontade, o El tinha muita vontade, e tem muita gente aqui interessada na Ágora em fazer essa editoria crescer e ganhar notoriedade, então deixa o feedback, é muito legal contar com vocês. Então, Well, bem-vindo, mas não acaba por aqui, mês que vem a gente está de volta. Muito obrigado pela parceria, não só de hoje, como do mês inteiro, para construir esse portfólio junto com a Larissa, que é a nossa assistente de análise. Acho que é um trabalho aqui incansável, mas tem gerado bastante bons frutos para todos nós. Eu que agradeço, Renato, e agradeço aos investidores que nos acompanharam até aqui. Obrigado, pessoal, e até a próxima.